Lucas 7, de 36 a 50. Diz assim a palavra do nosso Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhes: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Não me destes óculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Oremos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, reconhecemos, Senhor, que o Senhor é Deus poderoso, Deus santo, Deus que se compadece do pecador, Deus que perdoa, Deus que restaura, Deus que transforma e vivifica. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome e te bendizemos, porque o Senhor, sendo um Deus tão grandioso, enviou ao nosso favor o Senhor Jesus Cristo para nos perdoar os pecados, para nos sarar as feridas e para nos salvar. Por isso, Senhor, fala conosco, porque carecemos que o Senhor fale aos nossos corações, porque nada somos, mas o Senhor é o dono de todo conhecimento. O Senhor conhece o íntimo do nosso ser, do nosso coração.
os sentimentos, as emoções. Por isso, Senhor, fala individualmente a nós, de acordo com nossas necessidades, que só Tu conheces. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um texto bastante conhecido da igreja. A mulher pecadora que unge os pés de Cristo. Na época de Jesus, era costume convidar algumas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas importantes para visitar a sua casa, para almoçar com ele. E isso aconteceu nesse texto com Jesus Cristo, um homem por nome de Simão, o fariseu. Tinham muitos Simãos relatados na Bíblia. Este aqui era Simão, o fariseu. Convidou Jesus Cristo a ir na sua casa. Mas, meus irmãos, como era a recepção ou a etiqueta da recepção que se fazia na época de Jesus Cristo ao se convidar uma pessoa para almoçar em sua casa, para visitar sua casa? Havia algumas etapas dessa recepção. Nós sabemos que naquela época as pessoas não usavam sapatos, e sim sandálias nos pés. E era costumeiro, ao chegar na casa, o visitante, ao entrar na casa, o servo daquela casa, que estava a serviço daquela casa, levar-lhe uma bacia com água para os pés e lavar-lhes os pés do convidado e o enxugar, lógico, com uma toalha. Por isso que Jesus Cristo, ao ir lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: jamais, Senhor, lavarás os meus pés, porque era a função do escravo. E Jesus Cristo, sendo Senhor, foi lavar os pés dos discípulos. Aí Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí Pedro diz: não somente os pés, Senhor, mas a cabeça e o corpo todo. Aí Jesus disse: aquele que já está limpo não precisa lavar-se todo, senão os pés e as mãos. Então, era de praxe servir água para lavar os pés naquelas terras empoeiradas que se andava naquelas aldeias ao convidado. A segunda praxe era a saudação. A pessoa era saudada com beijo na face, que a Bíblia chama de óculos, o óculos santos. Então, quando o convidado chegava à casa, tinha seus pés lavados, e o dono da casa o ia recepcionar. E ainda hoje nós vemos nos países árabes, naquela região, os homens saudando uns aos outros com um beijo nas duas faces. Então se saudava o convidado com um beijo nas faces. Mas há um detalhe a observar. Quando o convidado era do mesmo nível do anfitrião, ele beijava a face. Quando o convidado era um mestre ou um rabino, se quem o convidou fosse um discípulo seu, ele também o beijava na face. Porém, se quem o convidou, aquele mestre ou rabino, não fosse um discípulo seu, ele o beijava na mão, como símbolo de respeito e de autoridade. Também era costume que quando um mestre chegava em uma casa, após ser recepcionado pelo dono da casa, os filhos homens que havia também naquela casa vinham e beijava a mão do mestre, como símbolo de ali está uma pessoa que traz ensinamentos, tem uma pessoa ali que é usada por Deus. Então, primeiro ele oferecia água aos pés, depois lhe beijava
como símbolo de amizade ou de superioridade. Quando o anfitrião não beijava o convidado, significava que o convidado era inferior ao dono da casa. Então, ele não beijava o convidado. E a terceira formalidade que algumas vezes acontecia era que lhe era derramado sobre a cabeça óleo. E quando nós ouvimos essa expressão, nós ficamos até um pouco angustiados. Não sei vocês, eu me lembro da lata de óleo que nós, antigamente era lata, hoje é garrafa, que nós cozinhamos as refeições. Aquele óleo grosso, um pouco grosso, pegajoso. E quando eu vejo assim, era derramado óleo na cabeça, tem hora que me dá uma repugnância. Mas o óleo que era utilizado nessas ocasiões era um azeite fino, que era preparado com algumas ervas aromáticas e era um óleo muito fino, decantado, que com as ervas aromáticas lhe proporcionava um aroma espetacular. E esse aroma trazia a ideia, a sensação de refrescor. Então era um óleo bem fino, todo aromático, que era colocado sobre a cabeça do convidado. E meus irmãos, esta era a etiqueta que normalmente se usava, que deveria ser usada na época de Jesus Cristo, ao receber um convidado na sua casa. Mas voltando aqui para o texto, nós vemos que Jesus foi convidado para ir almoçar, logo no versículo 1, na casa de um fariseu. Está lá. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar, almoçar não, jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então Jesus fora convidado para ir para a casa do fariseu, jantar, e diz o texto que Jesus foi e tomou lugar à mesa. Só dá inicialmente esta informação, que Jesus atendeu o pedido, entrou na casa e tomou lugar à mesa. Em continuação, diz que eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Meus irmãos, quando na circunstância de haver um convite, era muitas vezes permitido que os moradores da região ou da aldeia pudessem entrar na casa para assistir o que o dono da casa e o convidado, as explanações, porque ninguém convida alguém para ir na sua casa de forma aleatória. Neste caso, o fariseu tinha um objetivo de ouvir mais de perto Jesus Cristo, de entender como é o seu ministério. Tendo ouvido anteriormente, o convidou para ir para a sua casa. E nessa ocasião, era normal que os que acompanhavam o convidado pudessem também entrar na casa e assistir o que iria se passar naquele momento. E algumas pessoas da aldeia. Assim sendo, aquela mulher que a Bíblia descreve como pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela se dirige à casa do fariseu e leva consigo um vaso de alabastro com unguento dentro. Diz o versículo 38, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Veja só a cena. Aquela mulher vai até aquela casa onde Jesus estava, convidado para jantar, se põe próximo a Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo, e com os seus cabelos enxugava os pés de Jesus, que haviam sido molhados pelas suas muitas lágrimas. Além de enxugar os pés de Jesus Cristo,
Aquela mulher beijava os pés de Jesus e ungia com unguento, ungia com aquele perfume que havia dentro do vaso de alabastro que aquela mulher levara para o encontro com Jesus. Ela usava aquele perfume, perfumava os pés de Jesus, ungindo-o e beijava os seus pés. Que cena espetacular! Que cena maravilhosa! Jesus, o convidado, estava sendo recepcionado por aquela mulher e a atitude daquela mulher demonstrava uma profunda adoração e reconhecimento de Cristo que ali estava. Aquela mulher quebrantada aos pés de Jesus Cristo, chorava aos seus pés os seus muitos pecados, porque a Bíblia deixa clara que ela era uma mulher pecadora. Possivelmente ela era uma mulher, uma prostituta que vendia o seu corpo, mas agora estava aos pés de Jesus Cristo, chorando os seus pecados, arrependida, e enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, creio eu, como forma de, se o mestre achasse em mim, está com os seus pés molhados, ela enxugava por não ter uma toalha com os seus cabelos. E beijava os pés de Jesus Cristo, reconhecendo que ali estava o seu Salvador, reconhecendo que ali estava o Todo-Poderoso, capaz de a perdoar e dar-lhe uma nova vida, e dar-lhe um novo nome. E ungia os seus pés com nardo puríssimo. Meus irmãos, esta cena que nós descrevemos, muitas vezes nós podemos imaginar como foi que aquela mulher chegou aos pés de Cristo. Em que posição Cristo estava para que aquela mulher se debruçasse aos seus pés? Será que aquela mulher entrou por debaixo da mesa e beijou os pés, chorou aos pés de Jesus Cristo, enxugou com os seus cabelos e ungiu os seus pés? Nós tendemos a imaginar que a cena era essa. Ela chegou, entrou debaixo da mesa devagarinho e fez isso. Meus irmãos, há uma pintura da última ceia de Cristo. Todos nós conhecemos. Ela é uma obra de arte, talvez a mais retratada do mundo, mais copiada do mundo. A última ceia. Não é essa agora. A última, nem essa. A última ceia de Cristo. Aquela, se você quiser pesquisar aí, eu ia pesquisar Leonardo da Vinci, A Última Ceia de Cristo. A tradicional, a imagem tradicional. Então, Leonardo da Vinci fora contratado pelo Duque de Milão para fazer, os irmãos estão prestando atenção se ela encontra, né? Mas é muito, todos nós conhecemos aquela imagem, às vezes tem um retrato na nossa casa, um quadro da Última Ceia de Cristo. Até lá em Nova Jerusalém, no teatro, onde eles encenam a paixão de Cristo, e uma das cenas que é encenada termina com eles fazendo aquela cópia das posições que os discípulos estavam na última ceia de Cristo. Então, Leonardo da Vinci fora contratado para fazer aquela obra de arte no ano de 1945. E, por incrível que pareça, essa obra é terminada no ano de 1948. Levou 3 anos para ele pintar aquele quadro, ou melhor, pintar um grande mural. A pintura original não foi feita em uma tela, foi feita em uma parede do convento de Santa Maria, deixa eu ver o nome dela aqui, que eu esqueci agora, Santa Maria delle Grazie, um convento na cidade de Milão, na Itália. O Duque de Milão contratou Leonardo da Vinci para desenhar, para retratar a última ceia. E o local que estava era um grande mural no refeitório. Sabe qual era o tamanho dessa obra?
Essa obra tinha 4,60 metros de altura e 8,80 metros de largura. Era um grande mural de 4,60 metros por 8,80 metros. Mas, meus irmãos, uma obra de arte belíssima, junto com a Mona Lisa, é uma das obras mais copiadas do mundo, feita por Leonardo da Vinci. Mas essa obra, ela não retrata perfeitamente a realidade que aconteceu da ceia. Por quê? Achou aí? Quando você pesquisar aí, a última ceia, a primeira que aparece é ela. Sentado numa mesa. Leonardo da Vinci retrata a última ceia, Jesus e os seus discípulos sentados na mesa, né? Achou ou não? Se não achou, pode projetar ela. Olha aí. Essa foi o grande quadro composto em uma parede de Leonardo da Vinci, certo? A última ceia. Sentado em uma mesa, sentado em cadeiras, normalmente, tudo tranquilo. Mas essa grande obra de arte não retrata como era a ceia na época de Jesus Cristo. Pode tirar essa foto. Por que não retrata? Porque na época de Jesus Cristo, ao cear, ao fazer as refeições, as pessoas se sentavam em tapetes, não se sentavam em cadeiras. Se você lembrar de alguns filmes que você assistiu do Império Romano, quando os reis davam aqueles banquetes, eles se sentavam em tapetes. E a mesa, ela era bem baixinha. Ela não passava de cerca de 50 centímetros a mesa. Então, eles não podiam se sentar em cadeiras. Eles se sentavam em tapetes e se debruçavam sobre almofadas. Eles reclinavam o seu corpo do lado esquerdo, colocando o seu cotovelo sobre almofadas, e com a sua mão direita eles faziam a ceia. Então eles se sentavam em tapetes e reclinavam sobre divãs ou almofadas. Divãs era um tipo de um puff bem baixinho, mais baixo do que a mesa, de cerca de 50 centímetros. E eles ficavam inclinados, com o corpo inclinado do lado esquerdo, e os seus pés ficavam para trás. Ele não conseguia botar os pés debaixo da mesa, porque era muito baixa a mesa onde se servia a alimentação. Aí os irmãos aí podem projetar as duas imagens da ceia da época de Cristo, as imagens mais aproximadas. Então, veja que eles estão inclinados. A outra, por favor. Normalmente, essas refeições, a mesa era em formato de U. Não necessariamente todas as vezes teriam que ser em formato de U. Mas às vezes era em formato de U. Mostra a anterior, por favor. E eles ficavam, veja esse que está por trás, eles ficavam normalmente inclinados sobre o seu lado esquerdo e com a mão direita faziam as refeições. Bem, então, pode tirar a imagem. Então, aquela mulher chega aos pés de Jesus, que estava inclinado sobre a mesa e com os seus pés para trás. Chega aos pés de Cristo e começa a chorar os seus pecados, enxugar os seus pés com os cabelos e o beijava os seus pés. Ela não beijou a Jesus Cristo nem na face, como discípulo ou como amigo ou um igual, nem beijou a sua mão como sendo ele o seu mestre, mas ela só teve uma única atitude: beijar os pés de Cristo. Aquele local que é mais provável que alguém queira beijar. Mas aquela mulher diante do mestre, diante de Cristo, reconhecendo que ali era o enviado de Deus, se quebranta aos pés de Cristo e descreve essa cena. E, além disso, ela quebra um vaso de alabastro que ela levava consigo. Esse vaso de alabastro continha um perfume de nardo
caríssimo. Era um utensílio importado. E outros textos que descreve situações diferentes, ocasiões diferentes que também foi utilizado o vaso de alabastro para com Jesus Cristo, mostra que o vaso de alabastro tinha uma libra. Essa libra é uma medida de peso, mas que relativo a perfume de peso romano, ele correspondia a cerca de 330 gramas de perfume. Então era um perfume que outros historiadores dizem que ia até 450 gramas. Então era um perfume que estava ali entre 350 ml e 450 ml. Este vaso de alabastro, ele era feito de calcita. Calcita é um material, uma pedra que lembra muito a pedra de mármore nossa. Ela era um material, uma pedra mole, que você podia trabalhar com ela. E ela era translúcida, ela era uma obra de arte. Aquele vaso de alabastro era uma obra de arte. Agora, só que aquele vaso de perfume, ele não é como os nossos perfumes de hoje, que tem a tampa, você abre, utiliza e fecha. Ou então tem aquele buraquinho que você usa o spray e sai o perfume. O perfume do vaso de alabastro, ele era totalmente lacrado, de forma que ao utilizar esse vaso, para utilizar o perfume, era necessário quebrar a garganta do vaso para que o perfume fosse utilizado. Temos até uma imagem aí que se aproxima, não é igual, mas se aproxima do vaso de alabastro. O gargalo dele, a boca dele era afinada e ele tinha cerca de 350, 400 ml de perfume, certo? Então ele era parecido com essa coaí, era uma pedra mole, que lembrava muito o mármore esbranquiçado para um pouco amarelado. Pode tirar a imagem. Então, aquela mulher usa este perfume e unge os pés de Cristo. Mas quanto era o valor deste perfume? Já pensou quanto valia na época de Jesus Cristo o valor de um perfume, de uma obra que era uma obra de arte? A Bíblia, em outros textos, diz que esse vaso de alabastro correspondia a 300 denários, cerca de 300 denários. Um denário era o valor pago por uma diária de braçal de serviço no campo. O valor de hoje, o serviço no campo está em torno de R$80, 75, 80, arredondando, em alguns casos até mais, dependendo do serviço, mas no comum, em torno de R$80. Se você multiplicar 300 diárias de R$80, você vai encontrar R$24 mil. Possivelmente fosse a maior fortuna que aquela mulher tinha, um bem. Ela adquiriu aquele bem, que poderia ser vendido, era como se fosse uma poupança, um bem que ela tinha. E ela leva aquele bem mais precioso, o texto que nós lemos aqui, fala em 500 denários, que o homem não podia pagar 500 denários, esse texto que nós lemos. O outro não podia pagar 300 denários, porque se ele ganhava um denário por dia, como era que ele ia juntar 300 denários ou 500 denários? Era quase impossível. Mas aquela mulher juntou 300 denários, quebra aquela preciosidade e unge os pés de Jesus. Normalmente, esse perfume era colocado sobre a cabeça, né? Derramado sobre a cabeça, mas diante de Cristo, ela considerou para a época dela 300 dias de serviço que sustentaria uma família durante um ano, apenas dedicado aos pés de Cristo. De forma que isso aí foi uma atitude maravilhosa, grandiosa, por parte daquela mulher, que mostra um arrependimento por completo. Arrependeu-se as lágrimas, chorando aos pés de Cristo, e dedicou para Cristo o que ela tinha de mais precioso,
tanto a sua vida, lhe entregando, como financeiramente a sua maior riqueza. Diante disto, diante dessa cena, nós vamos para o versículo de número 39, que diz o seguinte: Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia a quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, lhes disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo, aí Jesus diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Diante desta cena descrita, o coração de Simão, no seu íntimo, na sua mente, ele condena Jesus Cristo, dizendo: se este fosse profeta, profeta sabe das coisas, Deus revela, saberia que tipo de mulher é esta, porque é pecadora. Jesus Cristo, sabendo o pensamento que permeava a mente e o coração de Simão, o fariseu, disse-lhe: quem tem 2 dívidas, uma bem maior, 10 vezes mais, outra 10 vezes menor. Nenhum dos 2 pode pagar. O homem, o credor, perdoa a ambas. Quem amará mais aquele credor? Simão, sendo fariseu, tinha profundo conhecimento da lei, mas diante de Jesus Cristo, temeu se posicionar tacitamente e disse: suponho que aquele que tinha a dívida maior, este amará mais. E Jesus Cristo diz: julgastes bem. Diante daquela atitude, Simão reprova a Cristo. Mas Cristo exemplifica para Simão, com a própria resposta de Simão, que aquela mulher pecadora estava adorando e amando e demonstrando um maior sentimento por Cristo, porque ela tinha sido muito perdoada. De forma que a quem mais se perdoa, diz Cristo, mais amará. Meus irmãos, em continuação, diante dessa resposta que Simão dá e que Jesus Cristo diz a Simão que ele julgou bem, Jesus agora passa a ter uma conversa individual com Simão, mesmo diante daqueles espectadores que estavam ali próximo da mesa. Ele se dirige a Simão a partir do verso 44, dizendo assim: e voltando-se para a mulher, quer dizer, Jesus Cristo voltou o seu corpo, o seu olhar para onde estava a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Não me destes óculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus Cristo volta o olhar para a mulher e agora ensina a Simão, ou demonstra, discrimina para Simão a atitude daquela mulher que se contrapõe totalmente à atitude que Simão fez. Ele disse: olha, eu cheguei na sua casa e, como era praxe,
Você não me deu água para lavar meus pés. Você não me beijou nem na face e nem na mão, demonstrando que você é superior a mim. Você não me deu óleo com especiarias aromáticos, óleos aromáticos, para ungir minha cabeça. Mas essa mulher quebrou um perfume puríssimo de nardo, um vaso de alabastro, que custava 300 denários, e ungiu os meus pés. Você não me beijou, mas essa mulher continuamente tem beijado os meus pés e lavou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Jesus Cristo, falando desta forma, estava mostrando a Simão a atitude de uma pessoa que verdadeiramente lhe reconhecia como mestre e como Senhor. Nós lemos há pouco que Jesus Cristo disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Qual foi a resposta de Simão? Dize-a, mestre. Jesus Cristo disse que iria revelar alguma coisa a Simão, dizer. E Simão disse prontamente: diga, mestre. Simão chamava mestre a Jesus Cristo, que significa rabi, aquele que ensina, aquele que é doutor da lei, aquele que é mestre na lei e está ensinando a vontade de Deus. Mas na verdade, Simão, no seu coração e na sua atitude, não reconhecia Jesus Cristo como mestre, porque não lhe deferiu as honrarias necessárias a um mestre, ao ser convidado para a sua casa. Por isso, a palavra do Senhor diz: nem todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Simão, com a boca, chamava Jesus Cristo de mestre, mas no seu coração, Simão reprovava a atitude de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Aquele que não achar em Jesus Cristo motivo de tropeço, esse será salvo. Aquele que considera, que reprova as obras e as atitudes de Jesus Cristo, que duvida, este não poderá ser salvo. E Simão reconhecia Cristo como mestre apenas de falar, mas as obras negavam. Mas a sua atitude, a sua ação diante de Cristo em sua casa provavam claramente que ele não considerava Cristo nem como Senhor, nem como mestre, de forma alguma. Mas aquela mulher, sim, tinha a atitude, teve a atitude correta ao ser confrontada com o seu erro e com o seu pecado. Meus irmãos, concluindo essa mensagem nesta manhã, tanto Simão como a mulher pecadora tinham tido um encontro ou tinham tido uma experiência de ter ouvido Jesus Cristo em momento distinto daquele. Você não convida um desconhecido que nada ouviu falar sobre ele, que nunca tenha visto, para ir jantar com você na sua casa ou para ir almoçar. Com certeza, Simão, o fariseu, já havia acompanhado diversas mensagens, diversas explanações feitas por Cristo a respeito de Deus, como também aquela mulher. Aquela mulher não chegou do nada na casa de Simão, sem saber quem era Jesus, e se quebrantou aos seus pés, chorou aos seus pés e beijou os seus pés. Não. Aquela mulher já estava no meio da multidão, ouvindo a mensagem de Deus, de reconciliação, de perdão, de que ele era a ligação do homem para com Deus.
e aquela mulher fora tremendamente impactada pela palavra de Cristo. O Espírito Santo agiu no seu coração. O Espírito de Deus convence aquela mulher da sua situação de pecadora e que ela precisa urgentemente de perdão. E ela reconhece em Cristo como aquele que o podia dar uma nova vida, o podia o perdoar. Talvez no meio daquela multidão que ela estava presente, ela não tivesse a oportunidade de chegar perto de Jesus Cristo, mas na casa de Simão, aquela mulher teve a oportunidade ideal para se chegar a Cristo e demonstrar totalmente a sua gratidão, a sua transformação, o seu reconhecimento que ali estava o Senhor dos Senhores. E se quebrantou aos seus pés e lhe deu o que havia de mais precioso, o seu arrependimento, através demonstrado pelas suas atitudes e uma oferta de grande valor. Já Simão, tendo ouvido Jesus Cristo, o convidou para a sua casa, mas não o convidou para morar no seu coração. Quem era para ter recebido Jesus Cristo era Simão. A oportunidade que ele tinha de ter recebido Jesus Cristo em sua casa e de o ter reconhecido como mestre. Jesus Cristo estava próximo, estava ao lado de Simão, à mesa com Simão, mas Simão não reconhece. Pelo contrário, reprova as suas ações. Diante de Cristo, ninguém fica inerte. Todos nós tomamos as nossas decisões. Qual decisão nós temos tomado diante de Cristo, o Salvador, o Redentor? Será que nós estamos aos seus pés? Nós o reconhecemos como Senhor verdadeiro da nossa vida? Ou será que o nosso coração duvida, recrimina e está incrédulo com relação a Cristo? Bem-aventurado os que não acham em mim motivo de tropeço, disse Jesus Cristo. A Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram veio ser a principal pedra e pedra angular. Porém, a Bíblia também diz que se alguém tropeçar nesta pedra que é Cristo, ficará em pedaços. E sobre quem esta pedra cair, será reduzido ao pó. Será esmiuçado. Se alguém tropeçar nessa pedra, ficará em pedaços. Mas quem não vê em Cristo motivo de tropeço, este sim é bem-aventurado. Fará parte do reino de Cristo. Cristo não nos pede que para o aceitarmos, que a gente dê a Ele tudo o que nós temos materialmente, mas Ele pede que nós entreguemos o que tem de mais precioso na nossa vida, que é o nosso coração, simbolizando o íntimo do nosso sentimento, o íntimo da nossa alma, o reconhecimento total que ali há o verdadeiro Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio para perdoar os pecadores. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos a atitude e que permaneçamos com essa atitude de reconhecimento, de dedicação e de demonstração de amor para aquele que nos salvou. Amém?